permanecer custa, mas transforma. E eu estou falando isso porque nós estamos lendo agora o capítulo 3 de Apocalipse, que são as cartas, né? A gente ainda continua nas cartas que Jesus mandou escrever para as igrejas, né? E agora nós vamos falar da igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. São 3 igrejas e nós vamos concluir este capítulo hoje, se Deus quiser. E essa questão do permanecer, o quanto Deus, ele fala o tempo todo sobre perseverança e fidelidade. E nós vamos ver aqui o que ele falou para cada uma dessas igrejas. Antes de mais nada, a gente começa sempre chamando e convidando o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos levar ao entendimento, à compreensão, porque só Ele que convence, né, gente? Amém? Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de cada uma dessas pessoas que estão aqui me assistindo, que elas possam ser tocadas pelo Senhor e que elas possam encontrar o entendimento que elas tanto buscam, que elas tanto anseiam no Senhor, Pai. Que essas palavras, elas venham florescer em cada um de nós, que elas venham ganhar vida, que elas venham gerar cada vez mais vida em cada um de nós. É uma oportunidade, é um privilégio estarmos aqui e podermos compartilhar a sua palavra e podermos ter comunhão com o Senhor. Que seja dessa forma online, né, digital, mas eu confio, Pai, eu confio que o Senhor está além das fronteiras, está além de todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, onipresente, e nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer em mim e em qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui agora. Obrigada, Pai. Nós pedimos a sua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Mais uma vez, vou reforçar o fato de que eu estou seguindo a sequência de Apocalipse. Então nós já temos um vídeo de Apocalipse 1, um vídeo de Apocalipse 2 e agora Apocalipse 3. Então, vamos seguir essa sequência, dar continuidade, né? E espero que vocês sejam tocados aí, que realmente o Espírito Santo de Deus convença vocês daquilo que Ele quer falar, daquilo que Ele tem falado. E é isso. Eu geralmente leio com vocês cada capítulo ou subcapítulo de cada capítulo e vou comentando, porque se eu ler tudo fica meio cansativo, e se eu for lendo e comentando fica mais dinâmico, né? Então é isso. Eu tenho as minhas anotações aqui também, que vai contribuindo para que a gente possa ter um entendimento melhor. E vamos lá. Igreja de Sardes, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, mais uma vez, preciso lembrar vocês de como Deus fala, né, para essas igrejas. Todo início, ele sempre ele sempre fala a respeito de quem ele é, né, e ele sempre começa com alguns elogios, né, e depois ele vem com algumas correções. E aqui, para a igreja de Sardes, o único elogio que a gente consegue ver aqui é ele falando que alguns lá em Sardes não mancharam suas roupas com o mal. E aí um ponto muito forte para essa igreja que Jesus falou é sobre
arrependimento, vigilância e fortalecimento do que ainda estava vivo. Por quê? Eles tinham uma aparência de vivo, mas estavam mortos. Então, às vezes, a sua aparência não vai... Às vezes não, a sua aparência, né, de fato, não vai sustentar a sua vida espiritual. Então, assim, o que importa para Deus é a verdade que está no seu coração, né? Então, o que acontece? Aqui fala de um lugar em que eles estavam aparentando, mas não estavam tendo realmente acesso a Deus, intimidade com Deus, né? Eles estavam mortos espiritualmente. Então, assim, eles só pareciam estar... Porque, assim, se você for ver, é muito fácil você aparentar ser espiritual. É só você frequentar a igreja sempre, é só você se comportar, ter uma vida comportada, você fingir que lê a palavra, você, sei lá, vamos ver hoje que a gente tem as redes sociais, você postar que você tá lendo uma Bíblia, mas você não leu, você ter uma vida de bom comportamento, então você passar uma imagem de que você é super ligado a Deus, né? Mas no fundo, você não acredita totalmente nas coisas que Deus fala pra você, você não vive realmente uma transformação, uma mudança de mente. E em algum momento isso não vai se sustentar, entende? Em algum momento isso vai vir à tona. E Jesus, né, na verdade, está alertando a respeito disso, de ficarmos vigilantes. Porque isso pode acontecer, é como um esfriamento espiritual. A pessoa, ela faz tudo que parece ser espiritual, mas ela de fato não tem uma vida espiritual, ela não tem um tempo de intimidade com o Senhor, entende? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração para que a gente possa de fato viver uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor, não só uma vida de aparência, não só uma vida onde a gente fala de Deus, mas a gente não vive as coisas de Deus de verdade. A gente só vive pela aparência, vive só para mostrar para o outro que a gente tá cumprindo, sabe? Que a gente tá ali dando check em todas as características de uma vida gospel, uma vida santa, e não está vivendo aquilo. E aí a gente vai para a Igreja Filadélfia, né? Vamos ler aqui. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Veja, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna de templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você pode observar aqui? Que Deus não tinha nada para falar a respeito deles. A única coisa que ele falou foi a respeito deles. Você tem pouca força. Mas isso não foi nem uma crítica, porque ele falou assim: você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. A força sempre fala de um lugar de independência, né? E quando você fala que uma igreja tem pouca força, é como se é uma igreja que depende mesmo de Deus, e por isso que ela obedeceu a palavra e ela não negou o nome de Cristo. E perseverou. Foi uma igreja que perseverou. Então ela falou aqui, ó, eu elogio, né? Guardou a palavra, não negou o nome de Jesus, mesmo com pouca força. Então, a lição que fica, né? A fidelidade, mesmo na fraqueza, move o coração de Deus e abre portas eternas.
o quanto que, às vezes, assim, tem tantas coisas na nossa vida que pode tirar o nosso foco, né, das coisas de Deus. E o que eu posso ver nessas cartas que Jesus escreveu para as igrejas a respeito de perseverança, a respeito de fidelidade, o quanto que é importante a gente perseverar na nossa caminhada com Deus, né? Assim como a gente tem que perseverar nas coisas da vida, né? No nosso trabalho, no nosso casamento, na criação dos filhos, tantas coisas que a gente tem que perseverar, que a gente não pode desistir. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente se esquece de quem Deus é, sabe? A gente se esquece do poder que Ele tem para nos manter de pé, mesmo quando a gente tem pouca força. Do poder que Ele tem de nos dar, de gerar em nós fé, de gerar em nós aquilo que a gente precisa para se manter com Ele. Porque os objetivos da vida, as coisas que aparecem pra gente fazer, às vezes vai tomando esse lugar de Deus, sabe? Na nossa vida. Vai tomando esse lugar que é tão perfeito, que é tão maravilhoso e que realmente nos edifica, que realmente nos muda e que realmente nos transforma. Porque tudo que você for fazer na sua vida que você tem o objetivo de mudança, não vai se comparar com a mudança que pode acontecer na sua vida através de um relacionamento com o Criador. É muito doido isso, né? E para a igreja de Laodiceia, vamos lá. Eu acho que essa aqui foi uma das igrejas mais problemáticas para que a gente viu, que a gente vai ver aqui em relação ao que Jesus disse, né? Vamos lá. Mensagem à igreja em Laodiceia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente e nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte, né? Então, vamos lá. Quantas vezes nós estamos assim com o Senhor? Não estamos posicionados, não somos nem quentes nem frios, somos mornos. A gente não consegue, diante de uma situação, se posicionar naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que Deus já fez por nós, e a gente deixa que o inimigo faça festa na nossa vida, sabe? A gente não se posiciona espiritualmente com as coisas que Deus já nos deu, né? Com as armaduras que Deus já nos deu. E aqui fala de uma igreja rica, né? Uma igreja que acha que já tem tudo. Acha que já sabe de tudo. Acha que já fez de tudo por Deus. E a gente vê que Jesus fala que no fundo ele não percebe que é infeliz, que é miserável, que está pobre e nu. Porque não fala de um lugar de vergonha, né? De um lugar de você ser exposto, né? E a gente vê algumas igrejas passando por isso, né? Algumas igrejas que acham que já tem tudo que precisa, né? Que elas não precisam do sangue de Cristo. Porque é o que elas, na maioria das vezes, estão pregando. Que você está condenado, que se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo, se você não for lá e enriquecer a igreja, você vai para o inferno. Eu estou sendo assim, como se diz,
generalista, né? Porque não é bem assim que falam, mas indiretamente é assim. Eu não estou falando de igrejas que são prósperas, porque a prosperidade, a riqueza, ela vem de Deus. Mas as igrejas que usam a riqueza, usam a prosperidade para indilubriar os crentes, para poder enganar, né? Mas também é óbvio que Deus não tá falando aqui só da igreja, mas nós como membros, né? Nós como filhos de Deus, né? Será que a gente não tá sendo morno nas coisas de Deus? Porque às vezes, por exemplo, você tá vivendo uma situação na sua vida, no seu casamento, vamos pegar aqui, e está tudo indo mal, e você não se posiciona, sabe, espiritualmente, de declarar, de repreender as ações do inimigo, de falar chega, de se posicionar, de não ser nem quente nem frio. E eu não estou falando de você se posicionar em relação ao seu marido ou à sua esposa, mas se posicionar em relação ao mundo espiritual, ao inimigo, porque na verdade o único inimigo nosso, então a única luta que nós temos é contra principados e potestades, né? E às vezes a gente é morno em relação a isso, sabe? E Deus quer que a gente seja quente. Ele até prefere que se você não for ser quente, que você seja frio, não morno. Mas Deus quer que a gente seja quente, porque nós temos o fogo do Espírito Santo dentro de nós, um fogo que tem capacidade de queimar aquilo que não pertence ao Senhor, sabe? De nos purificar. Ele tem essa capacidade. E muitas vezes a gente tá cego, sabe? Com as nossas... com a nossa vida, com desejos de enriquecer, com desejos de fazer coisas, e esquece que isso não é nada comparado à verdadeira riqueza que está em Deus, né? E quantas vezes a gente usa esse discurso, mas a gente não pratica, né? A gente não leva isso de fato a sério. Então é isso, gente. Encerrando aqui, né, essa parte, e eu vou dar um resuminho sobre tudo que a gente falou nesses últimos 2 capítulos, pra gente dar uma encerrada, mas basicamente, ó, eu notei alguns tópicos, né? Permanecer transforma a nossa vida. Então, assim, às vezes a gente começa bem com as coisas de Deus, com as coisas da nossa vida, mas a gente tem dificuldade de permanecer firme. E se a gente quer permanecer firme no Senhor, permanecer firme em qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que mudar a nossa crença, mudar a nossa mentalidade. E com Deus, a nossa mentalidade ela é mudada através do Espírito Santo, através da renovação da nossa mente pela palavra. Então, se a gente não tem uma disciplina de ler a palavra, de buscar respostas no Senhor, dificilmente a gente vai permanecer. A gente vai se esfriando, entende? Ou a gente vai ficando dessa forma, morno. A gente vai na igreja, a gente vai numa célula, a gente vai em eventos gospel, mas a gente não tá inteiro lá, a gente não tá com todas as nossas, com o nosso coração naquele lugar, né? Outra coisa vamos lá. A vida com Deus é uma vida de arrependimento. E de fato, a nossa vida com Deus é uma vida de arrependimento. E muitas pessoas pensam que arrependimento é um sinal de fraqueza, porque a gente ouve muito no mundo as pessoas falarem assim: eu não me arrependi de nada, tudo que eu fiz eu faria tudo de novo, porque me tornou quem eu sou hoje. Mas a gente tem muitas coisas que a gente se arrepende, e arrependimento não necessariamente é você não aceitar o que você viveu, mas é você renovar a sua mente, e ela é feita pela palavra. Então, quando a gente tem esse lugar de arrependimento, a gente abre a liberdade para Deus nos mudar, nos transformar. Outra coisa, Deus sempre tem algo novo para acrescentar. Então, assim, você pode ver que em todas as leituras que nós fizemos da igreja, ele sempre tinha um elogio, ele sempre tinha algo para falar, mas ele sempre tinha algo para acrescentar, algo que era alguma situaçãozinha que a gente precisa melhorar. Então Deus sempre tem algo para trazer para nós, para nos modificar, porque Ele é o oleiro, né? Ele é aquele que está sempre nos moldando
para sermos realmente quem Ele nos criou para sermos, né? A imagem e semelhança dEle. Então, assim, se a gente sai da mão dEle, a gente fica dando brecha, sabe, pro inimigo, não é nem nos atacar, sabe, mas pro inimigo achar que pode nos condenar, pro inimigo nos acusar, e a gente, no lugar de acusados, a gente não consegue ter um bom relacionamento com Deus, sabe? Ai, gente, vocês me desculpem, porque às vezes eu olho aqui e olho aqui. Eu esqueço desse detalhe, que eu tenho que olhar aqui, né? Então, tá. Aí a outra coisa aqui que eu coloquei, a palavra nos mantém no foco certo. Quando a gente tá lendo a palavra, quando a gente tá sendo alimentado pelo Senhor, a gente se mantém, como que eu posso dizer, com a verdade certa na nossa cabeça. Porque com o passar do tempo, pensa assim comigo, a gente, se você, vou pegar uma analogia que talvez fique mais fácil, se você bebe todos os dias água, o seu intestino vai funcionar melhor, né? Mas os dias que você começa a não beber água, e você fica um tempo assim, o seu intestino começa a dar pane. Então você começa a ter sinais de que algo não está funcionando bem. A palavra do Senhor é como essa água, sabe? É ela que nos nutre, é ela que faz a gente se manter em pé, se manter vivo nas coisas que Deus falou pra gente. E eu falo isso pra você e com certeza Deus tá sempre falando comigo também a respeito disso, porque às vezes a gente se distrai com tantas coisas, a gente começa por tantas coisas na nossa vida pra gente fazer, e aí a gente acha às vezes que tá fazendo coisas pra Deus e Deus fala, não foi isso que eu pedi pra você. Eu preciso que você esteja se alimentando, eu preciso que você esteja aqui focado para que realmente você esteja em pé, que não sejam só aparências, né? A outra parte que eu conotei aqui, a soberania de Deus sobre as portas da vida, né? Então eu coloquei, ele sabe o tempo certo, o caminho certo e o propósito certo. Ele é o que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Ele tem a chave e o controle de todas as coisas, de todos os seus planos, de tudo na sua vida. Então não esqueça da soberania de Deus. Porque às vezes você faz os seus planos, às vezes você vai lá e executa coisas tal que Deus não quer pra sua vida. E você não participa, Deus, daquilo. E aí quando começa a dar errado, aí você chama Deus. Aí você vai atrás de Deus. Você esquece da soberania dele quando você começa as coisas na sua vida sem colocar ele em primeiro lugar. Então, isso é um exercício que nós temos que fazer, todos nós, de colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas atividades, nossos planos. Nos nossos projetos. E aí eu anotei aqui também, né, só para concluir, permanecer é mais do que resistir, é confiar, obedecer e se deixar ser moldado. Nós precisamos deixar Deus agir. E uma ótima maneira de você deixar Deus agir é você estando nesse lugar de relacionamento, de intimidade com Ele e descansando, desfrutando dessa mudança que Deus está gerando em você. Porque muitas vezes a gente entra nesse lugar de relacionamento com o Senhor, mas a gente não quer deixar Deus fazer. Então a gente começa a fazer e Deus tá ali. Você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu fazer? Porque a gente tem mania de atrapalhar aquilo que Deus tá fazendo. E aí, muitas vezes, Deus vem e dá aqueles puxões na gente, aqueles alertas, assim, para que a gente possa voltar pro início, sabe? Olha, esse é o tipo de relacionamento que nós temos que ter, tá? Em que eu faço por você. Você só vai fazer mediante aquilo que eu te direcionar para fazer. E a gente tem a tendência o quê? Ir fazendo. Aí chega pra Deus, fala, mas não ouve o que Deus tem pra fazer. Então, assim, é um relacionamento que é um monólogo, né? Só você fala, Deus não fala. E quantas pessoas vivem esse relacionamento com o Senhor? Então, eu vejo aqui que
Deus tem muita coisa para nos falar, né? Todas essas coisas que ele falou para as igrejas, ele fala para nós também. É um alerta para nós. É um lugar de a gente olhar e falar: será que eu estou agindo assim? Será que eu estou sendo morno com as coisas de Deus? Ou será que eu estou dormindo para as coisas de Deus? Não estou despertado para as coisas de Deus? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou permanecendo? Será que eu estou deixando que as coisas do mundo tomem lugar no meu coração? Será que de repente eu não estou idolatrando alguma coisa? Então tudo isso são ensinamentos que o Senhor quer constantemente nos trazer. Constantemente, todos os dias, se você pegar a palavra, Deus tem um alimento poderoso para te transformar, para mudar a sua mente, para fazer você prosperar, para fazer você descansar nele. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e é a única vez que Deus fala sobre esforço na palavra. Esforçar para descansar. Porque é tão difícil a gente confiar, né? É tão difícil a gente ter certeza, Deus vai fazer. E aí, mesmo diante de tantos cenários apocalípticos, vamos dizer assim, na nossa vida, de coisas que estão acontecendo, a gente parar e declarar: eu confio no Senhor. Então é isso, que nesse dia, você que está assistindo esse vídeo, que você possa confiar que o Senhor está fazendo, permaneça nele. Seja perseverante, seja fiel àquilo que você acredita e busque novos entendimentos no Senhor. Todos os dias você tem a oportunidade de ter a sua mente renovada e mais alinhada com aquilo que Deus realmente falou e com aquilo que Deus quer falar na sua vida, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então é isso. Pai, muito obrigada por essa palavra, porque a sua palavra, ela sempre nos alimenta, ela sempre nos edifica. A sua palavra sempre nos traz conforto, a sua palavra sempre nos traz transformação. Que essa palavra realmente venha tomar força dentro de nós, que a gente tenha cada vez mais entendimento da sua soberania, do seu poder, daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós entregamos, eu entrego na sua mão, Pai, todos os meus planos, tudo aquilo que eu tenho projetado, seja profissional, seja na minha vida pessoal, eu entrego diretamente nas suas mãos, Pai. Que o Senhor venha me trazer palavras para que eu venha mudar, para que eu venha realmente me alinhar ao Senhor. Cada um de nós façamos isso aqui, Pai, também, que a gente possa ter ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém? E é isso, gente. Vamos para o próximo capítulo juntos.